Bem, caro amigo telespectador, neste momento eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia Sagrada e juntos, eu e você, meditarmos na Santa Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e abra comigo aí, se você puder, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 12 e no versículo de número 4 a seguir, diz a Bíblia Sagrada: Meus amigos, eu lhes digo, não temam os que matam o corpo e depois nada podem fazer. Mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matá-los tem autoridade para lançá-los no inferno. Observe, amigo telespectador, o versículo de número 5, nas palavras do próprio Jesus Cristo. Ele vai dizer: mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem autoridade para lançá-lo no inferno. Eu quero pregar, ensinar nesta manhã sobre um tema muito polêmico, um tema muito forte, um tema muito debatido. Eu quero nesta manhã enfatizar um tema que é discutido por muitos estudiosos. A pergunta, a grande questão é: pode um Deus de amor condenar alguém ao inferno eterno? Você já ouviu alguém questionar assim? Pode um Deus de amor condenar alguém lançando a sua alma no inferno? Ao longo dos anos, eu tenho ouvido muitos questionarem, muitas pessoas falarem a respeito do tema, sobre a controvérsia, sobre a aparente contradição de um Deus de amor que lança as suas criaturas errantes no inferno eterno para um sofrimento avultuado, para um sofrimento terrível. E nós percebemos que ao longo dos anos, estudiosos de várias qualidades, de vários níveis de inteligência, têm abordado este assunto. E eu quero nesta manhã mostrar que não somente filósofos, teólogos, mas também agnósticos, enfim, religiosos e não religiosos, têm procurado tirar estas dúvidas relativas ao caráter e à moralidade de Deus. Então a grande questão seria mais ou menos essa: como pode um Deus justo, como pode um Deus de amor lançar as suas criaturas errantes, os pecadores, no inferno de fogo eterno? Para alguns estudiosos, teólogos, há uma pulga atrás da orelha. As pessoas não conseguem associar jamais um Deus amoroso que condena as criaturas ao inferno. Você que me assiste todos os sábados pela manhã, você sabe que eu preguei uma mensagem sobre as verdades do inferno. Você pode achá-la, essa mensagem, no YouTube, colocando Pastor Soares, as verdades do inferno. E já que eu preguei esse tema, as verdades do inferno, um Deus que condena ao inferno, eu quero mostrar para você a justificativa que mostra a Bíblia Sagrada que Deus pode sim condenar pessoas ao inferno por causa das suas próprias atitudes e por causa das suas próprias escolhas. A grande questão é: como nós vamos justificar um Deus de amor que condena pessoas eternamente? Se ele condenar, será que ele poderia se justificar ao fazê-lo essa condenação? Eu quero mostrar para você que muitos pensam e justificam a sua ação no seguinte argumento: pensam num Deus de amor, num Deus misericordioso, num Deus gracioso, num Deus bondoso, num Deus justo, e se perguntam: como um Deus de amor justo, amoroso, misericordioso poderia me condenar ao inferno eterno de fogo ardente? E geralmente quem pensa no Deus de amor, Deus bondoso,
tende a cometer aquilo que o seu desejo quer, que a sua mente quer, aquilo que a sua carne quer. Mas eu quero mostrar para você que o que se enfatiza muito no dia a dia é exatamente essas características do caráter e da moral de Deus. Se enfatiza muito, mas muito mesmo, a qualidade da bondade, da misericórdia e do amor. Mas o que nós podemos observar é que enquanto outras características são deixadas para trás, muitos procuram justificar os seus pecados apenas falando de alguns traços do caráter de Deus, que é a sua bondade, a sua misericórdia e a sua fidelidade. Mas eu quero trazer você a uma clara meditação, para que nós possamos resgatar, biblicamente falando, alguns traços do caráter de Deus que são claramente deixados para trás. Alguns traços do caráter de Deus que são esquecidos, anulados. Alguns traços do caráter de Deus que são repelidos e até desacreditados, literalmente. Eu quero mostrar para você que a primeira visão que eu destaco bíblica nesta manhã, a primeira visão, a primeira verdade é que a opinião popular ou a opinião secular, ou mesmo a opinião pessoal ou filosófica, ela não quer dizer que é uma verdade absoluta. A opinião popular não enfatiza a verdade da palavra de Deus. Aquilo que o povo pensa não quer dizer que é aquilo que Deus pensa, ou aquilo que o povo pensa não quer dizer que é uma realidade do caráter de Deus. Mas eu quero convidar você a mostrar pela Bíblia Sagrada que o caráter de Deus, ele não muda e ele não mudou. Deus continua sendo o mesmo Deus. E eu quero enfatizar exatamente isso, que o caráter e que a moral de Deus continua igual. Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, Deus é um Deus de amor, mas eu quero literalmente definir a verdade do caráter e da moral de Deus, que esse mesmo Deus de amor, biblicamente falando, esse mesmo Deus gracioso, bondoso e misericordioso, afável, que é aquilo que é enfatizado no cotidiano, nós precisamos analisar que a mesma Bíblia que mostra esses traços do caráter de Deus, ela vem a nos mostrar, evidenciar pela Bíblia Sagrada que esse mesmo Deus, ele é juiz. Esse mesmo Deus, ele se ira. Este mesmo Deus, ele tem furor, como está registrado na Bíblia por dezenas e centenas e milhares de vezes nos versículos da Bíblia Sagrada. Este mesmo Deus, a Bíblia enfatiza no autor aos Hebreus, na carta aos Hebreus, que este mesmo Deus, ele é vingador. Ele diz: eu tomarei vingança. Esse mesmo Deus é o Deus que a Bíblia enfatiza como alguém que se ira, que castiga, que fere, e uma das características que é negligenciada é que este mesmo Deus, ele pode até mesmo matar se ele quiser. Ele é Deus, ele é soberano, ele é o Criador, e tudo aquilo que ele quer, diz a Bíblia Sagrada, que lhe apraz, ele faz. Então este mesmo Deus, ele tem características em analogia, numa analogia da família. Um pai que ama o seu filho, ele o ama, ele quer bem, ele trata bem, ele é amável, ele é afável. Mas no próprio instante que um filho, ele comete os seus delitos e os seus erros, por causa do seu amor, o seu pai não corrige. Todo pai sensato, ele vai aplicar uma penalidade, uma pena, como uma forma de correção sobre o seu filho, até porque um amor cego só trará prejuízos para o filho. Aquele pai que ama tanto, que faz vistas grossas aos erros infames
de seu filho só o prejudicará. Um pai que verdadeiramente ama, o seu amor está evidenciado na correção que ele dá aos seus filhos. Com isto, essa simples analogia, eu quero mostrar que este Deus, ele ama, mas ele traz juízos sobre os seus filhos na forma de correção, na forma de castigo, para que toda a humanidade saiba que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de juízo, de justiça, e nós precisamos, como disse Jesus, temei a Deus. Por quê? Porque este mesmo Deus, ele pode pegar a alma e lançá-la no inferno e ainda assim estará justificado, mesmo sendo um Deus de amor. Que existem verdades na Bíblia Sagrada que claramente apontam que este mesmo Deus de amor, ele julga com justiça. Este mesmo Deus de amor, ele não faz vistas grossas ao pecado humano, seja o meu ou seja o seu. Ele ama, ele perdoa, mas nós devemos claramente demonstrar o nosso arrependimento, porque se o homem não se arrepender, claramente Deus trará juízo, justiça. A justiça de Deus recobra através da sua santidade que o homem seja julgado. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, porque a justiça de Deus recobrava que Deus julgasse o pecado do homem. E Jesus Cristo, na forma de homem, foi penalizado por causa do meu e do seu pecado, não querendo Deus nos castigar a ira do inferno. Mas eu quero mostrar para você que quando Deus castiga o homem, quando Deus julgar o homem e muitos ele condenar, ele estará justificado. Eu quero basear algumas verdades bíblicas que justificam essa atitude de Deus de julgar e condenar aqueles que o rejeitam. Então eu quero mostrar para você, primeiro, que Deus precise de ser justificado. Deus não precisa ser justificado porque Ele é Deus. Não, mas eu quero apenas tirar dúvidas de certas pessoas que têm dúvidas com relação ao caráter de Deus como amor. E eu quero mostrar para você, biblicamente, que esse mesmo Deus de amor é juiz, Ele age com justiça e Ele penaliza claramente. Então a primeira observação que você, caro amigo telespectador, deve ter é que a Bíblia Sagrada, ela claramente mostra que Deus vai condenar ao inferno quem claramente rejeitar a sua salvação. Ou seja, serão condenados aqueles que não quiserem ser salvos literalmente. Eu pergunto, o que Deus poderá fazer por quem não quer literalmente ser salvo? Por quem rejeita Deus, por quem despreza Deus, por quem rejeita, desacredita, blasfema e até diz que não acredita neste Deus. O que Deus poderá fazer por estas pessoas, além do que já tem feito e do que já fez? Eu quero mostrar para você 5 verdades bíblicas que apontam claramente que Deus, ele pode literalmente condenar e ainda assim ser justificado. Você vai me perguntar, pastor, mas por quê? Eu quero mostrar 5 verdades. A primeira verdade que eu quero mostrar para você é que Deus, em prol da salvação do homem, Deus deu o melhor dos céus. Você entende o que eu estou querendo dizer? Deus, em prol da salvação do homem, Ele deu o melhor dos céus. Deus poderia ter enviado para a terra anjos, Deus poderia ter enviado para a terra para salvar o homem arcanjos, querubins, serafins. Deus poderia ter enviado qualquer outra criatura para salvar a humanidade, mas Deus não fez isso. Deus deu o seu único filho. Deus deu o melhor dos céus, como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, como está na Bíblia,
para morrer pelos nossos pecados, para que eu e você alcançássemos a salvação. Então a primeira verdade que eu quero observar, porque Deus poderá julgar o homem e condená-lo ao inferno, a primeira verdade é porque Deus deu o melhor dos céus e ainda assim os homens recusam aquele grande presente amoroso de Deus para terem a sua salvação. A segunda verdade, porque Deus poderá condenar e ainda está justificado, é que a Bíblia Sagrada vem a mostrar que Deus não apenas deu o melhor dos céus, mas esse mesmo Deus, Ele deu o melhor de si mesmo. Ele foi mais enfático, Ele foi mais profundo e Ele não apenas olhou para os céus e disse: eu vou entregar Jesus Cristo para morrer, mas Ele, sendo Deus, Jesus sendo Deus, Ele mesmo, Deus, se entregou na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. Lembre-se que Jesus Cristo é Deus. Por quê? Porque nós entendemos pela Bíblia Sagrada que Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. É um Deus, sendo três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus resolve se entregar pela vontade de Deus, o próprio Deus está se entregando pela humanidade para trazer a salvação. Então a segunda verdade é exatamente essa, que Deus deu o melhor de si, ou seja, Deus veio experimentar o sofrimento. Ele, Deus, que estava em glória, num trono, adorado, Ele claramente deixou a sua glória, deixou o seu trono, deixou o seu poder e veio aqui para ser humilhado, tornando-se homem, e na forma de homem Ele sofreu tudo aquilo que um ser humano pode sofrer: o cansaço, o frio, o calor, a afronta, a tristeza. Tudo isto Jesus Cristo provou por mim e por você. Mas não apenas esta verdade, eu quero enfatizar a terceira verdade daquilo que eu estou expressando em meus pensamentos, é que Deus, dando de si mesmo, Ele se tornou em forma humana e foi para a cruz morrer por pecadores. Eu pergunto para você, você teria coragem de morrer por pessoas que estavam na droga, na bebida e no álcool? Você teria coragem de enviar o seu filho para morrer por pecadores? Eu quero dizer para você que Deus, Ele amou tanto o mundo que Ele deu o seu Filho Jesus Cristo para que Ele, Jesus Cristo, tomasse forma humana, e em forma humana Ele foi para a cruz. E lá naquela cruz que era vergonha, que era para bandidos, que era para malfeitores, lá naquela cruz Jesus, primeiro, Ele sofreu. Segundo, Ele derramou sangue inocente, puro, carmesim. Terceiro, Ele foi afrontado, claramente cuspido e chicoteado. E quarto, os seus pecados e os meus pecados, os nossos pecados, os pecados da humanidade inteira, a Bíblia Sagrada diz que estes pecados humanos recaíram sobre Jesus Cristo, que foi julgado naquele momento ali por nossos pecados, pelo meu e pelo seu. E muito mais do que isso, o próprio Deus que estava na cruz, Ele não foi somente condenado por causa dos nossos pecados, mas também Ele, na cruz do Calvário, Ele morreu como homem. Ele entregou a sua vida ali na cruz, sofrendo a morte ali por causa do grande amor com que Deus nos amou. Agora, a quarta verdade que eu quero mostrar para você é que a graça de Deus, que a graça da cruz do Calvário, ela foi e continua até hoje a ser derramada. A quarta verdade, queridos, vem enfatizar a Bíblia, que Deus derramou abundantemente da sua graça. Esta graça é a pregação do Evangelho, é as boas novas de salvação. A graça de Deus é o favor imerecido. Deus está a ponto de nos amar tão grandemente
que Ele nos chama, Ele quer nos perdoar. A graça de Deus é o convite feito a cada homem, a cada mulher, a cada pessoa que desejar o arrependimento, e através da sua graça salvadora manifestada, Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O convite da graça é esse: venham a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, o meu fardo é leve. Jesus faz um convite para toda a humanidade para a salvação. O convite de Deus é para o arrependimento. O convite de Deus é para que o homem receba de graça da salvação que ele tem na sua palavra. Sabe o que a Bíblia diz em Isaías? Olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos. O desejo de Deus é salvar todos, grandes, pequenos, ricos e pobres. Então Deus deseja, porque Ele derramou da sua graça lá na cruz do Calvário. Mas o homem, na sua soberba, na sua arrogância, o homem se torna obstinado, de coração duro como uma pedra. Por quê? Por causa dos seus pecados, porque escolhe amar antes o pecado, o homem rejeita a graça salvadora de Deus, colhendo sobre si a condenação irrevogável. Eu quero mostrar a quinta verdade. A quinta verdade, porque Deus pode lançar pessoas ao inferno e ainda ser justificado. A quinta verdade que eu quero falar é a escolha dos homens. Apesar de Deus dar o melhor de si, apesar de Deus dar o melhor dos céus, apesar de Deus ir para a cruz, apesar de Deus derramar da sua graça salvadora e convidar os homens à salvação, nas suas escolhas, no seu livre-arbítrio, a maioria rejeita este Deus. Uma grande maioria zomba de Deus. Uma grande maioria se mostra contrária a Deus. Uma grande maioria simplesmente zomba da morte de um justo na cruz pelos pecadores. Uma grande maioria simplesmente blasfema do Deus que criou o céu, do Deus que deu a vida, do Deus que mantém toda a existência na terra e fora dela. Uma grande maioria simplesmente negligencia a palavra de Deus. E quando eu olho, eu vejo muitos que relegam a Deus. Eu vejo muitos que não levam Deus a sério, que brincam com Deus e a sua palavra. Veja o caso passado de uma passeata, homossexuais que estavam literalmente debochando deste Deus. E com estas verdades eu mostro que Deus, apesar de amar, Deus, apesar de ser bondoso, mas como um bom pai, um pai que tem justiça, um pai que também é um juiz, um pai que apesar do seu amor, mas é um amor cego, ele vai trazer o castigo, os juízos, e a Bíblia Sagrada diz nas palavras de Jesus em Lucas capítulo 12, versículo de número 4 e versículo de número 5, você percebe que Jesus disse: temam não a homens, mas temam aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Com isto eu aprendo, queridos, que Deus ele é capaz de perdoar o pecador, mas quando o homem se torna obstinado, quando o homem se torna incrédulo, quando o homem se torna blasfemo, quando o homem passa a amar mais o mundo do que a Deus, Deus está justificado, porque ele fez tudo aquilo que Deus poderia fazer pelo homem, ele fez. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. O desejo de Deus, diz a Bíblia em Timóteo através de Paulo,
que não é que nenhum se perca. O desejo de Deus é que você, amigo, você, amiga, você, jovem, você, senhora, você, senhor, alcance a salvação através da pregação do Evangelho, através da graça salvadora. Mas aonde está o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está no seu coração e na sua mente. As suas escolhas o levarão à salvação ou à condenação. Caro amigo telespectador, com essas 5 verdades: primeira verdade, Deus deu o melhor dos céus. Segunda verdade, Deus deu o melhor de si. Terceira verdade, Deus se fez homem e foi para a cruz. Quarta verdade, Deus morreu ali na cruz, mas não somente morreu, ressuscitou e derramou da graça salvadora. A graça é o favor imerecido. O que nós merecíamos, Deus não deu. O que nós não merecíamos, que é a salvação, Deus coloca à disposição. Com essas 5 verdades, a escolha do homem é que vai determinar o julgamento de Deus. Se você se arrepender, se nós se arrependermos, se nós buscarmos a Deus, se nós reconhecermos o sacrifício de Jesus na cruz, se nós buscarmos as palavras de Deus, se nós nos voltarmos aos caminhos de Deus, se nós largarmos aquilo que o mundo nos oferece, se nós largarmos os vícios, a Bíblia diz que nós sim receberemos a graça salvadora, a transformação através do Evangelho, que é as boas novas de salvação. Pois a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade que a Bíblia te libertará. João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas Deus dá um alerta muito forte em 1 de João capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai, da palavra, não está nele. Se alguém viver na prática do mundo, do pecado, da prostituição, do adultério, da mentira, das drogas, do homossexualismo, das bebedeiras, das orgias, de tudo aquilo que a Bíblia Sagrada condena, que o mundo pratica, este tal está com as suas atitudes claramente demonstrando que não está nem aí, que não faz caso pelo sacrifício do melhor de Deus, do melhor dos céus, do próprio amor e da graça de Jesus Cristo derramado sobre os nossos corações. Caro amigo telespectador, eu quero desafiar você. Se você sente que esta palavra falou o teu coração, e se você sabe que precisa de uma mudança radical, a palavra mudança, que vem através da palavra grega arrependimento, que é metanoia, que significa mudança de pensamento, de comportamento e de atitude, eu quero convidar você que se arrepende, que sabe que está indo para um caminho que leva para a perdição, e você recebe neste momento, através dessa palavra, no seu coração a certeza de que precisa buscar este Deus, de que precisa receber Jesus na sua vida, Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e eu quero fazer uma oração por você e pela sua família. Feche os seus olhos e nós vamos fazer uma oração juntos, eu e você, e Deus vai mudar a tua história. Querido Deus e querido Pai que está nos céus, a tua palavra foi pregada. Não é vontade do Senhor que nenhum se perca, mas com as atitudes os homens trazem sobre si mesmo a condenação, por rejeitarem o melhor de ti, o melhor dos céus, por rejeitarem a tua palavra, por rejeitarem o sacrifício do teu filho, a morte dele, e o pior, por rejeitarem a graça salvadora, a graça manifesta, a salvação por meio da pregação da tua palavra. Ó Deus, mas eu creio, Pai, que estes ouvintes que estão na escuta, que estão ligados nesta programação todos os sábados, eu creio que muitos estão, Pai, com arrependimento no seu coração, para mudança de comportamento, para mudança de pensamento, para abandonarem o pecado, para abandonarem o vício
para receberem uma transformação no seio familiar, para receberem uma cura, para receberem uma transformação. Eles estão agora, Pai, levantando um clamor, e eu levanto um clamor também, Senhor, neste momento, em favor da família acriana, em favor da família de Rio Branco, desta capital abençoada, em favor, Pai, de cada homem e cada mulher, meu Deus, que agora está levantando este clamor comigo na frente do televisor. Eu quero te pedir a tua misericórdia, visita este lar, salva este homem da droga, do vício, salva este homem, Pai, da criminalidade, salva este homem, Pai, dos vícios que tem escravizado, da prostituição, do adultério, do ódio, do pecado, da mentira, Pai, do homossexualismo, da prostituição. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, visitar este lar, visitar o coração deste homem, a mente deste homem, e arrancar ele, meu Deus, do leito da enfermidade, da escravidão, do pecado. Pai, que ele possa receber a cura e dê testemunho de que o Senhor pode fazer milagres, que haja salvação neste lar, que haja restituição nesta família, que haja um milagre sobrenatural sobre esta casa, e que o teu nome seja glorificado sobre esta família, sobre a vida deste jovem, desta mulher, deste Senhor. Pai, que o Senhor possa visitar através desta oração, e que o teu nome seja glorificado desde agora e para sempre. Eu te agradeço em nome de Jesus para sempre. Amém. Bem, caro amigo telespectador, eu quero desafiá-lo a assistir o próximo programa todos os sábados, o seu programa Voz Profética na TV. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui para orar por você e por sua família. Você já sabe, próximo sábado temos um encontro marcado. Lembre-se sempre, o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida e da sua família. Deus te abençoe e até o próximo sábado.